Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma Ansel Live, mais uma aula que a gente está produzindo aqui nos estúdios da Duopo Produções. Hoje a gente veio trazer uma reflexão bacana para a gente comemorar esse Dia Mundial da Fotografia que é hoje. Então foi um tema que a gente pensou com muito carinho aí para trocar essa ideia com vocês, que é pensar por que a gente fotografa, né? Assim, fazer uma reflexão mesmo sobre o que é a nossa motivação para eternizar momentos, né? Por que a gente tira a câmera de dentro da mochila e vai registrar imagens do mundo, das pessoas, das coisas que cercam a gente, né? Então isso é uma reflexão que é bem interessante da gente fazer, porque hoje, né, o mais comum é que a gente pegue e comece a fazer imagens sem pensar muito por quê. E eu acho que é esse porquê que vai separar a gente desses bilhões e bilhões de fotos que são, né, criadas a cada minuto, né, no mundo, como a gente viu na aula passada aí com o Felipe Temponi, desde a popularização dos smartphones. Hoje a gente produz imagem mais do que em qualquer época da história da humanidade. A cada minuto a gente produz muita coisa. E eu acho que o porquê, a gente entender por que a gente está fotografando, por que a gente está clicando, o que motiva a gente é o que vai fazer as nossas imagens aparecerem mais do que esses bilhões de outras imagens que estão aí espalhadas pelo mundo. Bom, começar primeiro me apresentando de novo, para quem é novo, para quem nunca assistiu nenhuma aula nossa, meu nome é Margaret House, eu sou um dos sócios aqui da Ansel, Educação em Imagens. A gente é uma escola aqui em Belo Horizonte, uma escola de fotografia em Belo Horizonte, que agora, durante esse período de pandemia, a gente está aproveitando essa folga forçada das aulas presenciais para começar a produzir um conteúdo diferente, né, um conteúdo digital para vocês, e para a gente conseguir manter esse contato durante esse período que a gente não está podendo estar com vocês aqui dentro, que é o que a gente mais gosta de fazer, né, que é o que a gente gostaria de estar fazendo agora, era estar com todo mundo aqui na sala de aula, conversando, batendo papo. Só que o momento da nossa, o momento que o mundo está passando agora não permite isso, infelizmente, né? Então a gente não quis, desde que começou isso, a gente ficou pensando em maneiras que a gente ia conseguir manter esse diálogo com vocês, né? Com quem já foi nosso aluno, com quem ainda não foi, mas quem sabe um dia vai ser, e com quem ama fotografia igual a gente, que está aí espalhado pelo mundo todo, né? Então a ANSI é uma escola de fotografia aqui em Belo Horizonte, que tem mais ou menos um ano e pouquinho de idade. A gente, infelizmente, pegou uma boa parte dessa nossa história e foi atingida por essa pandemia, mas a gente de jeito nenhum parou, né, nossas atividades aqui. A gente só ficou pensando em novas maneiras de trazer esse conteúdo para vocês. Então eu sou o Marco, eu sou um dos sócios, mas junto comigo nesse projeto eu tenho o Luiz Ritter, que está aí nas mesas aí, na mesa de corte, conduzindo. Ele é conhecido aqui na Ansel como o rei das lives, o cara que produz as lives mais bacanas que vocês já viram pela internet. A Cleo Nassif está aqui também, na outra mesa aqui, no backstage, vai interagir com a gente mais no final. E o Paulo P. Silva, que está acompanhando a gente de casa, monitorando tudo aí, também dando um feedback para a gente como que estão as conexões, essas coisas todas, e que todo mundo contribui muito aqui para a produção desse conteúdo. Aproveitar rapidinho, imagino que o Luiz já tenha colocado aí o Instagram de todo mundo, né, de nós quatro aí na tela, e da Ansel também, né, para quem quiser conhecer tanto o nosso trabalho pessoal como fotógrafo, ou como produtor de vídeo, como escritor. A gente tem uma gama aí de habilidades aqui entre nós quatro. Acho que é bem interessante de conhecer a gente. E também o Instagram da Ansel, que é onde a gente compartilha muito conteúdo relacionado à fotografia. Então, acessem lá se vocês tiverem interesse. Aproveitar rapidinho para agradecer a Duopo Produções, que é a produtora do Luizão e da Cleo, que está produzindo essa live para a gente, toda essa produção de cenário, de iluminação. Para quem está aqui sentado, a gente fica até meio assustado como é que o negócio, a produção é grandiosa, assim, e espero que isso ajude vocês a
a entender o que está sendo passado, né, para a gente comunicar melhor aí esse conteúdo. E lembrete para todo mundo que está entrando aí agora, fiquem com a gente até o final. A gente vai, ao longo de toda a aula da live, a gente vai deixar a caixinha aí de comentários aberta. Façam perguntas, né, conversem com a gente, que a gente vai ter um momento no final que a gente vai falar, que a gente vai responder essas perguntas, né, da melhor maneira que a gente conseguir. A gente já tinha colocado algumas caixinhas também lá no nosso Instagram, mas está tudo aí aberto para a gente conversar. Isso é um grande valor nosso aqui na Ânsia, é que a gente tenha essa interação, que a gente receba as perguntas de vocês, que a gente seja completamente acessível para vocês poderem contar com a gente, o que vocês precisarem na jornada de vocês dentro da fotografia. Outra coisa que vai acontecer no final também, eu vou explicar para vocês as regras de um concurso fotográfico que a gente vai lançar hoje, em homenagem ao Dia Mundial da Fotografia. Então fiquem aí até o final para vocês saberem, tem prêmio, vai ser um concurso bem legal que a gente vai lançar, beleza? Então vamos entrar aí já um pouquinho dentro do tema da nossa aula de hoje, que é por que a gente fotografa, né? Por que a gente tem essa necessidade como ser humano de eternizar esses momentos, de pegar a câmera, de clicar, né? O que motiva a gente como fotógrafo, seja profissional ou seja amador, né? Por que isso é um assunto importante? Por que a gente escolheu esse para ser o tema da nossa live de hoje? Primeiro, assim, entender essa motivação é uma parte muito importante da nossa filosofia como escola aqui na Ansel. Todos os nossos cursos, a gente sempre tem esse aspecto dentro do... Né, a gente sempre aborda esse aspecto um pouco da fotografia, das nossas motivações como fotógrafo. Porque hoje, como eu falei, como a gente tem essa infinidade de imagens sendo produzidas, esse porquê é muito mais importante do que ele talvez fosse no passado. Não que ele não era importante, né, quando tinham menos fotógrafos no mundo, mas hoje, mais do que nunca, entender essa motivação é o que vai fazer a gente ser fotógrafos melhores, né? E se a gente está pensando na fotografia profissional, é o que vai diferenciar a gente no mercado de fotografia, e se a gente está pensando como amador, é o que talvez vai fazer a gente entender a nossa paixão por fotografia e a gente acredita que na Ansel que é através dessa paixão que a gente tem por fotografia, por criar imagens, por fotografar, essa paixão que vai fazer a gente se dedicar e estudar para aprender as técnicas, para aprender toda essa parte, vamos dizer, mais matemática da fotografia. Então, assim, essa dedicação é muito importante para a gente evoluir como fotógrafo, porque realmente não existe almoço grátis, né? Assim, não tem aqui um segredo da fotografia. A gente fala isso muito aqui na escola, né? Assim, não tem... Não vou chegar para vocês aqui e falar assim, o segredo da fotografia é esse. Eu acho que se a fotografia tem um segredo, é a dedicação, né? É a gente ter a vontade de se dedicar, estudar e se aprofundar cada vez mais no assunto para a gente conseguir, né, ser um fotógrafo melhor. Então, a fotografia ela tem um aspecto que é muito diferente e é muito pessoal de pessoa para pessoa, né? Para muitas pessoas, a fotografia é uma expressão interna da gente, né? É uma coisa que se faz necessária. A gente fotografa muito, vamos dizer, é tão necessário para a gente quanto a nossa necessidade de respirar e de batimento de coração, assim, é uma coisa que a gente faz porque aquelas imagens estão dentro da gente e precisam sair, né? Para muitos de nós é isso. Para outros é um hobby, é um prazer quando a gente consegue tirar essa imagem de dentro da gente e colocar ela numa foto. Mas é um prazer, é um hobby, é uma coisa que não é tão, né, enraizada assim, mas que é uma relação pessoal que cada um tem com a fotografia. E isso está enraizado numa coisa muito profunda que tem do ser humano, que é a gente eternizar momentos, né? A gente geralmente associa a fotografia, a maioria das pessoas, né, vamos dizer, principalmente quem não vive de fotografia ou quem não tem uma área específica da fotografia,
o momento que elas pensam em tirar a câmera da mochila ou o celular do bolso para fazer uma foto, geralmente é para registrar uma coisa boa, uma coisa que eles querem, que a pessoa quer lembrar, né? Ela quer que aquela memória seja eternizada de alguma maneira. Então, se vocês forem ver o que é fotografado, provavelmente os temas mais comuns de fotografia são família, são viagens, são nossas experiências, nossos amigos, nossos trabalhos, as comidas que a gente come que trazem prazer para a gente de alguma maneira. Então, a fotografia é uma maneira da gente pegar aquele momento e guardar ele dentro de uma folha de papel ou dentro de um arquivo de computador que seja. Então, cada foto que a gente faz é uma janela que a gente abre para a gente sempre ter acesso àquele passado, né? Aquele momento de nostalgia, que provavelmente no futuro vai ser um momento de nostalgia, né? Então, entender essa motivação nossa de por que a gente está fotografando, de por que a gente está querendo eternizar esses momentos, é essencial na nossa evolução como fotógrafo, né? Então, eu vou falar para vocês hoje, ao longo da aula, dos vários benefícios que a fotografia pode trazer, né? E eu acho que a ideia aqui é a gente tentar se identificar com alguns dessas motivações e, pouco a pouco, ir refletindo para encontrar as nossas próprias motivações. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas que são as mais comuns, né, que são características da fotografia que se aplicam a muitas pessoas, né? E talvez isso seja um caminho para vocês acharem a motivação de vocês né, e começar a refletir um pouco sobre isso. Então, a primeira coisa, o primeiro motivo a primeira coisa que a fotografia faz com a gente, uma das coisas, né, não é a primeira coisa, uma das coisas que ela pode fazer com a gente, e que é uma, vamos dizer, é uma coisa que atrai muitas pessoas para a fotografia, é o fato da fotografia ser um alívio de estresse, né? A gente, realmente, quando a gente pega a câmera e a gente se concentra em fazer uma imagem, para muitos de nós isso é um momento quase de meditação, né? É um momento que a gente consegue esquecer tudo que está fora daquele quadradinho ali que a gente vê né, no visor da nossa câmera. Parece que tudo aquilo apaga e que a gente consegue focar só naquele momento, só naquela cena que a gente está querendo eternizar, né? Então, é muito difícil da gente concentrar, da gente ser incomodado por algum problema que a gente está vivendo na vida, se a gente estiver na frente da gente ali, dentro de uma caixinha, a imagem de uma flor bonita, de um animal, de uma criança sorrindo, né? Assim, eu sou capaz de apostar que se você fizer uma medição, uma aferição de pressão arterial numa pessoa antes e durante o processo dela de fotografar, que a nossa pressão arterial cai, que a gente relaxa, que nossa respiração flui de um jeito mais leve, porque a gente está concentrado ali em achar uma coisa a gente está concentrado numa coisa bonita ali, numa coisa que encanta a gente, numa coisa que a gente quer guardar como um momento para a nossa vida, né? Então, esse processo, às vezes, da gente gastar alguns minutos pensando em como que a gente vai compor aquela imagem, o que é o momento que a gente está esperando, aquilo pode ser um processo muito terapêutico, pode ser um processo muito meditativo, muito interno, assim. E se a gente começar a fotografar e ver que isso faz bem para a gente, eu acho que é um caminho da gente, uma motivação que a gente pode ter para continuar na fotografia, né? Por que não continuar com uma coisa que nos faz bem, né? Então, de novo, acho que comecem, para quem está começando na fotografia, comecem a reparar se aquele processo, se aquele ato de fotografar te relaxa ou se ele te deixa estressado, né? Eu acho que isso de novo, é muito particular de pessoa para pessoa, mas a gente tem a experiência de ver aqui com muitos alunos nossos como que isso é uma característica comum, né? Como que muitas pessoas entram na fotografia por isso, porque se sentem aliviadas, se distanciam dos problemas que elas têm fora daquele quadro ali, né? E não tem problema a gente
viciar na fotografia, porque a verdade é que depois que a gente parar de fotografar, todos aqueles problemas que você tem para resolver ainda estão ali para você resolver, né? Não é que a fotografia vai apagar o problema, ela só vai te dar um momento de descanso ali. Tá? Então, o alívio de estresse, com certeza, é uma motivação muito legal para a gente fotografar. Bom, uma outra característica muito forte da fotografia é que ela é um exercício de paciência, né? Então, para a gente conseguir eternizar um momento, a gente precisa que esse momento aconteça, né? E às vezes a gente tem na nossa cabeça, como fotógrafo, uma cena que a gente quer fotografar, né? Um momento que a gente quer eternizar ali, só que ele não está acontecendo na hora que eu estou ali preparado, né? Então, esse exercício de paciência é uma motivação muito interessante, assim. Eu sou um dos meus hobbies como fotógrafo, né? Assim, eu tenho uma carreira de fotografia na fotografia profissional de eventos, mas eu fotografo com muita frequência, não vou dizer diariamente, mas praticamente todos os dias eu fotografo. E um dos meus hobbies dentro da fotografia é toda vez que tem uma tempestade, que tem raio caindo, eu costumo pegar um tripé e tentar fotografar os raios. Porque a paciência que a gente tem que ter para acertar o clique na hora que o raio está caindo é um processo também, né? É uma coisa que a gente precisa aprender a desapegar das fotos que a gente erra, porque no caso da fotografia de raios, por exemplo, é a grande maioria. Provavelmente é mais de 99% das fotos a gente não vai acertar, né? Então isso é um exercício do esperar o momento certo, eu não sei se talvez seja mais a minha geração, assim, se alguém lembra do filme do Karate Kid, tem uma cena do o Sr. Miyagi sentado e ele tentando pegar uma mosca com os palitinhos japoneses com hashi, né? E aquilo é um negócio que é super difícil, né? Acho que eu consigo pensar em poucas coisas mais difíceis que aquilo, mas aquilo tudo é um processo que o Sr. Miyagi estava fazendo ali para exercitar a paciência dele, para exercitar a concentração e paciência. Então a fotografia às vezes exige da gente se centrar, da gente esperar o momento certo. A gente vê muito, quem é fotógrafo de rua também vai com certeza ter uma relação com isso, que às vezes a gente vê um cenário que é perfeito, mas para aquela cena ficar do jeito que a gente quer na foto, a gente precisa que aquela pessoa certa, com as características certas, ou com a roupa de uma cor certa, passe naquele ponto exato da nossa foto. E às vezes a gente senta ali e espera, e espera, e espera. Às vezes esse momento nem chega. Mas quando chega é mágico, né? Quando chega aquilo é uma descarga de adrenalina muito gostosa. Então a fotografia, sem dúvida, é uma arte que testa a nossa paciência e que exercita a nossa paciência, né? Ela pode ser que esse exercício de paciência seja frustrante para alguns, mas pode ser que ele seja muito recompensador para outras pessoas. Para mim, com certeza, é uma das coisas que motiva, né? Quanto mais difícil de conseguir aquela foto, mais feliz eu fico quando eu consigo, né? Eu acho que essa é uma coisa que com certeza é um motivador. Bom, uma outra característica bem legal da fotografia, que eu acho que deve ser um estimulante para muita gente, é como que a fotografia tem o poder de estimular a nossa imaginação e a nossa criatividade, principalmente considerando, de novo, esse momento que a gente vive hoje na humanidade, que tudo é fotografado o tempo inteiro, né? A gente vê, quem tem o hábito de viajar, se você for em Paris, para na frente da Torre Eiffel, você vai ver que tem centenas de pessoas clicando ali ao mesmo tempo, né? Então, você pode parar ali e fazer a mesma foto que todo mundo está fazendo, ou você pode tentar achar um jeito novo de mostrar aquilo. Então, essa vontade de mostrar um cotidiano de um outro jeito é um estímulo muito grande para a nossa criatividade, né? A gente fala assim, beleza, tem a Torre Eiffel por natureza, por natureza não, né? Por sua construção já é muito bonita. Mas se eu fizer uma foto aqui do mesmo lugar que todos esses turistas estão fazendo, o que eu estou mostrando de diferente, né? Então, fazer esse exercício de que eu quero mostrar de novo daquela cena que já foi vista 1000 vezes,
com certeza é um exercício bacana. Coloquei essa foto aí dessa girafa que está na tela, e é um exemplo claro disso, assim. Eu lembro quando eu vi essa foto a primeira vez, eu tentei procurar o nome do fotógrafo e não achei. Se alguém for amigo dele e estiver assistindo, peço desculpas de a gente ter pegado, mas é só para exemplificar uma coisa muito, muito bonita da fotografia. Quando eu vi, eu fiquei assim, encantado com a imagem, porque todo mundo já viu foto de girafa, né? Mas desse jeito, esse fotógrafo achou um jeito completamente novo e diferente de mostrar uma girafa, né? Surpreendente, com certeza. Mesmo jeito que a gente pode pegar essa cena completamente cotidiana, né? De sombras, de pessoas passando e literalmente aí virar a cena de ponta cabeça e mostrar isso mostrar isso para o mundo de um jeito diferente, de um jeito que ele nunca viu e de um jeito que pode ser encantador, né? E aqui eu coloquei essa foto falando um pouco sobre como que ela estimula a imaginação também, né? Criar fotografias, muitas vezes, é criar histórias. E o que a gente mostra pode ser muito óbvio ou pode ser algo que deixe muito aberto para a imaginação, né? Essa foi uma foto que eu fiz alguns anos atrás, e que ela, apesar de eu estar lá, essa foto me faz ficar imaginando assim, o que aconteceu com essa casa, né? Por que ela está abandonada aí no meio do nada, né? Eu sei onde foi, mas eu imagino que outras pessoas que vejam a imagem pensem, onde que é isso, né? Como que eu cheguei ali? Onde que essa estradinha que está aí está levando, né? Então, assim, olhar fotografias, elas às vezes podem estimular essa nossa imaginação, pode fazer a gente criar mil histórias aí. Será que essa casa pegou fogo? Será que ela foi abandonada por conta de um assassinato brutal que aconteceu ali? Sei lá, isso né, a imaginação de cada um vai para o lugar que for. E eu acho que isso é muito legal, da gente conseguir exercitar, da gente conseguir, através das nossas imagens, criar esse senso de imaginação, fazer esse convite para a imaginação de quem está vendo as nossas fotos, né? Bom, uma outra característica bem forte da fotografia moderna é como que ela pode ser um exercício para a autoestima, né? Tanto do fotógrafo quanto do fotografado. Eu trouxe aqui essa imagem para contar para vocês um pouco do projeto, dessa fotógrafa que é a Ana Paula Guiar, que é uma fotógrafa aqui de Belo Horizonte, sensacional. E eu conheço ela há algum tempo, assim, eu vejo hoje eu posso fazer um relato mais próximo porque há muito tempo eu acompanho a história dela. E vejo como que ela mudou a partir do momento que ela começou a aparecer mais e assumiu uma identidade dela que ela escondia, né? Ela tem um projeto, essa foto que está menor aí, é um projeto, como ela é fotógrafa de casamento, ela quis ajudar na autoestima de noivas gordas especificamente. Ela se identifica hoje e ela aceita a imagem dela como uma pessoa gorda, e hoje ela tenta mostrar para o mundo que, assim, primeiro, de uma denúncia da gordofobia, né, e de mostrar que o gordo é bonito também, e que isso não deveria ser um estigma, não deveria ser uma coisa que as pessoas ficam tentando esconder, né, e é muito bacana ver a transformação que a Ana Paula Guiar sofreu nisso, sofreu não, né, foi beneficiada, eu acho, nesse sentido, assim, de ver como que a autoestima dela tá muito melhor, ela tá muito mais alegre, você vê ela sorrindo, você vê ela disposta a se expor um pouco mais, né, aparecer mais na frente da câmera. Então o trabalho de autoestima com certeza é um trabalho que pode ser muito poderoso na fotografia, né? A gente tem visto isso muito hoje com ensaios mais casuais, femininos, de mulheres que às vezes querem fazer um ensaio que é para elas, assim, que é um ensaio que é sensual, mas para ela resgatar a própria sensualidade, não para expor e para se exibir, né? Então
trabalho de autoestima pode ser muito forte na fotografia. E para o fotógrafo tem um lado que é assim, é uma habilidade que às vezes ele tem que é muito fácil dele dividir com o mundo hoje, né? Assim, eu posso fazer uma foto e eu posso postá-la no Instagram ali, e aquilo, de ver as pessoas interagindo com aquilo, e às vezes de ver as pessoas falando assim, cara, que foto legal, ou, né, vamos dizer, prezando as nossas habilidades como fotógrafo, isso faz muito bem para a nossa autoestima também, né? Isso para mim, por exemplo, eu conto muito essa história aqui quando a gente está dando curso na Ansel, como que a fotografia, para mim, foi um caminho muito forte de perder a timidez, assim. Eu era um adolescente muito tímido para algumas coisas e a fotografia foi me fazendo sair dessa, dessa casca, assim, né? E conseguir, para eu pensar hoje, de eu estar falando para câmeras e estar aparecendo em redes sociais, isso para mim era inimaginável se não fosse a fotografia, né? Se não fosse essa autoestima que a fotografia me proporcionou. Tá? Bom, uma outra coisa muito legal da fotografia, uma outra característica muito legal da fotografia é que a fotografia ela nos faz procurar e encontrar beleza no mundo, né? A gente vive um momento onde a gente vê muita coisa ruim o tempo todo em rede social, em televisão. A gente é bombardeado com problema, né? Com coisa ruim o tempo inteiro. E a fotografia ela não dá para a gente a possibilidade de encontrar pontos de beleza em coisas muito cotidianas, né? Ela nos dá a desculpa de desligar da negatividade do mundo para achar as coisas positivas do mundo, né? E às vezes isso é tudo muito cotidiano, isso é que às vezes a gente vê fotógrafos fazendo coisas incríveis, fazendo fotos, imagens maravilhosas em lugares que a gente às vezes já passou, né, 10 mil vezes. Esse aqui foi um exemplo que eu trouxe foi uma história até bem engraçada, assim, que eu tenho um trabalho autoral onde eu vendo imagens para decoração de ambientes e teve uma vez que um cliente me falou assim, cara, que massa, eu estava procurando mesmo um fotógrafo de Belo Horizonte, porque eu sou de Belo Horizonte, eu moro fora, e eu queria muito ter uma foto de alguma coisa de Belo Horizonte para decorar minha casa aqui. E isso foi, tipo, na época, assim, nesse momento, foi tipo um impacto gigante para mim, porque foi a primeira vez que eu percebi que eu não tinha foto de Belo Horizonte. Eu tinha foto do mundo inteiro, de todos os continentes, eu sempre viajei muito, sempre foi uma característica muito forte minha. Fotografei o mundo inteiro e na hora de fotografar a minha casa, né, onde eu tô todos os dias, eu não tinha nada. E aí foi um exercício muito bacana de redescobrir Belo Horizonte, de sair para fotografar Belo Horizonte e achar essas coisas que encantam as pessoas de fora por Belo Horizonte. Né? Então aqui eu fiz uma foto do edifício do Niemeyer na Praça da Liberdade, do viaduto Santa Teresa, né, que é um ponto icônico aqui de Belo Horizonte também. Esse processo de querer fotografar me fez achar outros ângulos. Eu passava nesse viaduto com uma certa frequência, assim, e nunca tinha sido uma coisa que eu falei assim, nossa, que lugar legal, que aqui daria uma super foto e tal. Até que foi o momento que eu peguei a câmera e falei assim, vamos lá, vamos fazer essa foto. Então essa fotografia ajuda a gente a enxergar essas belezas. Vou beber uma aguinha aqui rapidinho. Então aí a gente procurar no nosso cotidiano o que são essas janelinhas de beleza que o mundo tem, e o mundo tem muitas, muitas, muitas janelinhas de beleza que a gente pode usar para apagar todo o resto que é negativo, todo o resto que é feio, que está em volta às vezes. Bom, uma outra característica muito forte da fotografia é a fotografia ter o poder de imortalizar pessoas, né? Assim, essa foto, de novo, essa é uma foto que é um exemplo clássico, é um exemplo muito pessoal para a gente. Essa foi uma foto que foi tirada no meu casamento.
da vovó, que, que na verdade é a avó da minha esposa, mas que virou minha avó também ao longo da minha história com ela. E, e essa cena foi uma cena super bonita, a gente chamou ela para ser nossa porta-aliança. Ela já estava com seus 95 anos aí, na época do nosso casamento. E, e ela era uma dessas pessoas, assim, que exalava alegria, assim, todo mundo que estava perto estava sempre dando risada, ela brincava com todo mundo, assim, uma simpatia de outro mundo, assim. E a gente perdeu a vovó quase mais ou menos um mês depois do nosso casamento, né? Então esse momento da vovó entrando no nosso casamento foi assim, foi uma memória que ficou para todo mundo que estava ali até hoje, assim, já são mais de 2 anos que isso aconteceu. Até hoje a gente recebe comentários de pessoas que nem conheciam a vovó falando assim, nossa, mas foi lindo demais a dona Dodô entrando e mandando beijo para todo mundo e depois dela se divertindo na festa, né, que tem momento dela dançando aí na pista. E assim, e não é que as pessoas não se lembrariam da vovó se não fosse pelas fotos, né? Claro que não. Ela era uma pessoa que super marcava todo mundo que conhecia. Mas eu acho que ter um registro ali tão puro, tão espontâneo do que ela era, tipo, transporta a gente, assim, faz a gente quase, para quem conhecia, a gente quase escuta a voz dela de novo. A gente consegue enxergar isso tudo muito forte, assim. Então a fotografia tem esse poder de continuar imortalizando essas pessoas, né? Assim, são fotos que a gente vai mostrar um dia para os nossos filhos, né, quando tivermos, e netos da família, enfim, que vão ajudar a gente a explicar para as pessoas quem que são essas pessoas, né? Assim, eu acho que a foto tem essa força, assim. Eu tenho uma outra foto, eu não consegui achar para a aula de hoje, mas eu tenho uma foto de um avô meu que faleceu quando eu era novo, uma foto dele na época que ele foi para a Segunda Guerra. E é uma foto que conta uma história que eu não vivi, né? Que me mostra um lado daquela pessoa, do meu avô, que eu não que seria muito difícil de eu imaginar sem ver essas imagens, né? Então, esse com certeza é uma motivação que muita gente, principalmente quem fotografa mais por hobby, né? Quem tem essa fotografia, né? Vamos dizer, de uma como diversão, né? Sem a obrigação, sem a profissão de fotografar. Com certeza isso é um lado que encanta muita gente. Tenho certeza que a grande maioria de vocês que não são fotógrafos profissionais provavelmente tira a câmera ou o celular do bolso para fazer a foto de alguém, né? Seja do filho, seja do cachorrinho, seja né, de alguma pessoa querida, para eternizar aquele momento, para imortalizar aquelas pessoas, né? Isso amarra muito com esse outro aspecto da fotografia, que é o aspecto de documentar fases da vida, né? Eu peguei essa imagem aqui da Mari Siqueira, que é outra fotógrafa aqui de Belo Horizonte, amiga nossa, e ela é uma fotógrafa de família, assim, super conhecida, super competente, super talentosa, e ela, né, assim, eu peguei isso aqui do Instagram dela, assim, e foram imagens que eu tenho certeza que cria uma memória desse momento dessa criança, que eu não sei quem é, de muita inocência, né, de uma relação que ela tinha com o cachorrinho, e isso tudo, esses momentos todos passam, né, assim, essa criança vai virar um adolescente daqui a pouco, um adulto mais para frente, né, e ter essa documentação da vida é muito gostoso, né, assim, isso leva a gente para uma nostalgia que é muito significativa para muitas pessoas, né, de lembrar esses momentos. Aqui estou falando de um acompanhamento infantil, por exemplo, mas a mesma coisa para quem tira a câmera, às vezes durante uma viagem, né? Assim, a gente se transporta de volta para aquele lugar. As viagens acabam, né? Infelizmente, poucos de nós têm o privilégio de poder ficar viajando eternamente, mas por mais que a gente queira. Mas as viagens acabam e aí as fotografias ficam e elas levam a gente de volta para lá e fazem a gente sentir essas sensações de novo.
do lugar, das pessoas que estavam com a gente, muitas vezes das comidas que a gente comeu. Né? A gente tem uma foto bem feita de um momento, de uma viagem, assim, ela literalmente transporta a gente, literalmente não, figurativamente, transporta a gente de volta para aquele lugar, né? A gente consegue lembrar dos cheiros, nesse caso aqui, uma foto que foi feita numa praia, a gente vai lembrar daquela umidade, daquele calor, daquela sensação toda. Isso é muito legal da fotografia. Isso é uma coisa que foi o que me trouxe para a fotografia inicialmente. Quando eu comecei a fotografar, a minha primeira motivação na fotografia foi justamente registrar e mostrar melhor as fotos das minhas viagens. A minha paixão por viajar veio antes da minha paixão por fotografar. Só que eu fiz viagens para lugares super interessantes antes de eu fotografar e eu voltava com fotos péssimas das minhas viagens. E aí eu ficava querendo mostrar para as pessoas assim, olha, eu fui aqui né, nesse lugar aqui que é super interessante, bonito, tipo, eu lembro de uma viagem que eu fiz, sei lá, 2005, antes de eu começar a fotografar, eu fui para a Ásia na época, e eu voltei querendo, assim, que todo mundo visse, assim, as coisas que eu vi na Tailândia, no Camboja, e eu pegava minhas fotinhas lá mal feitas, numa câmerazinha ruim até na época, e aquela foto não conseguia, sabe, trazer esse encanto que eu senti quando eu vi a foto. E aí foi um dos motivos que eu comecei a fazer cursos de fotografia, que eu comecei a explorar mais, porque eu queria que quando eu fosse fazer uma viagem para um lugar maravilhoso e voltasse, eu queria mostrar fotos daquele lugar e as pessoas sentirem um pouquinho do que eu senti, né? Conhecesse um pouquinho do que eu conheci, se encantasse um pouquinho, né? Como eu me encantei quando eu fui. Então isso com certeza é um motivador bem bacana para começar e às vezes muita gente começa e para por aí mesmo e fica, né, pega a câmera só para quando vai viajar e tudo bem, né? Não tem problema. Não estou falando que todo mundo tem que fotografar todo dia, tudo que vê na frente o tempo todo. Mas com certeza essa é uma das coisas que é interessante da gente refletir para ver se isso é uma vontade que a gente tem. Um aspecto assim, muito legal da fotografia, eu vou explicar esse gráfico aí que vai estar na tela, mas para muitas pessoas, para mim inclusive, para muitos fotógrafos que eu conheço, muitas pessoas gostam do desafio, né? Gostam de criar metas e chegar nessas metas e estar sempre crescendo e achar sempre o que é a próxima etapa. E a fotografia tem uma coisa que é muito legal, que ela é um aprendizado eterno, né? Você sempre vai ter alguma coisa para aprender na fotografia. Eu trouxe esse gráfico que está aí na tela, na verdade ele é um gráfico que eu peguei de uma aula de arte, ele está falando mais de desenho, mas é um raciocínio que se encaixa perfeitamente para fotografia também. Como que a nossa percepção e a nossa habilidade, elas vão se relacionar de uma maneira que sempre vai ter um desafio. Então, você pegar essa primeira parte do gráfico aí, quando a gente começa a fotografar, a gente vê fotos de grandes fotógrafos e fala assim, nossa, que foto linda. E aí a gente vai tirar as nossas fotos e não saem. Sei lá, você pega uma foto do Sebastião Salgado e você pega sem saber nada, você pegar a câmera, você vai ver assim, pô, eu não chego nem nos pés desse cara, né? Assim, a minha habilidade é muito menor do que a minha percepção da fotografia, né? E esse primeiro momento é frustrante. A gente começa a aprender e começa a estudar e essa nossa habilidade vai crescendo até que ela chega num ponto que ela bate com a nossa percepção. Que ela fala assim, cara, eu estou fazendo fotos que são muito legais, que são tão legais quanto as fotos que eu já vi de outras pessoas. E aí você entra num momento ali de euforia, que você fala assim, cara, de tudo que você produz, você acha assim, essa foi a melhor foto que eu já vi na minha vida. Essa foto agora eu acertei. E aí você volta, você continua estudando e você vai descobrir novas habilidades, novos desafios dentro da fotografia, e aí você vai voltar para aquele ponto assim, cara, eu estou fazendo essas fotos, eu não estou conseguindo fazer o que eu queria. E aí você entra num momento ali, que é esse momento de autocrítica negativa, onde a sua habilidade é menor que a sua percepção daquilo que você está fazendo. E isso é um ciclo eterno. Cada vez que você aprende uma coisa, você vai entrar num momento que você vai ficar super feliz, que você está conseguindo
né? Tipo, aplicar aquela técnica que você aprendeu, e isso, você vai ver isso nas suas imagens, você vai ficar feliz, você vai ficar realizado, e aí você vai descobrir novas técnicas que você ainda não tem habilidade de fazer, e você vai começar a ficar frustrado. E aquela frustração vai te motivar a aprender mais para você conseguir entrar de novo no positivo, onde a sua habilidade vai ser maior que a sua percepção. Então, quem tem o desafio como motivador, isso é muito legal, porque, como eu falei, assim, esses degraus são eternos. Cada vez que você chega num patamar, você descobre que tem um patamar em cima. Sempre tem um peixe sempre tem um peixe maior que você quer pescar, né? Então, isso é bem legal. E como a fotografia hoje ela é muito democrática, né? Hoje muitas pessoas, a grande maioria das pessoas tem smartphones com câmera e tem câmeras. Você pode entrar em qualquer ponto desse desafio, né? Tipo assim, eu posso entrar, às vezes o desafio para quem está começando vai ser entender como que eu faço a minha foto não ficar nem escura nem estourada. Aprendi essa técnica. Outras pessoas que estão mais avançadas vão pensar assim, pô, como é que eu vou fazer uma foto que tem uma composição espetacular com primeiro, segundo, terceiro plano e a luz perfeita e um tanto... Então, tem desafios para todas as etapas, né? Para qualquer ponto que você tiver na fotografia, a gente encontra desafios legais para vencer. Beleza? Bom, vou fazer um adendo aqui rapidinho sobre... mais direcionado para quem tem a fotografia como profissão, né? E por que é importante a gente entender os nossos porquês quando a gente tem a fotografia como profissão, tá? E entender os porquês, entender por que a gente está fazendo as coisas, elas dão para a gente autoconfiança, né? Quando eu falo assim, eu estou fotografando por conta disso, disso e disso, e eu vejo as minhas fotos estão de fato mostrando isso, isso e isso, aquilo me dá força. Aquilo me dá força como profissional para falar assim, por exemplo, vou falar lá da minha fotografia de casamento. Na hora que eu conseguir determinar o que eu queria mostrar de um casamento nas minhas fotos, e eu vi que dentro do que eu tracei como objetivo, tudo aquilo estava aparecendo nas minhas fotos, aquilo me dá confiança para vender. Sabe assim, se é para sentar com um casal e falar assim, olha, eu acredito, eu quero fotografar seu casamento por causa disso, disso e disso. E tá aqui, ó, todos os outros esses casamentos que eu já fotografei, tudo que eu quero te mostrar tá mostrado. Né? Então, é uma ferramenta, sabe? Entender o porquê é uma ferramenta muito importante comercialmente. Né? E hoje em dia, voltando de novo naquela tecla que eu já bati algumas vezes, no mundo que todo mundo está fotografando o tempo inteiro, que a gente tem uma quantidade absurda de imagens sendo criadas, o porquê a gente está fotografando, entender esse porquê, entender a nossa missão como fotógrafo, talvez o único, mas com certeza o maior diferencial que um fotógrafo pode ter no século XXI. Né? Assim, a gente tem que se destacar dentro de nichos, e os nichos a gente encontra quando a gente encontra os nossos porquês. Né? Hoje em dia... sinceramente, falar de técnica, falar assim, esse fotógrafo tem uma técnica impecável. Hoje em dia isso é muito pouco. As informações sobre técnicas estão aí no mundo. Assim, a gente está aqui toda hora gravando live e contando para vocês um tanto de coisa de técnica de fotografia, de composição, técnica de fotometria, técnica de... enfim, de tudo que tem a ver com fotografia. Só que esse porquê, entender o que eu quero fazer, por que eu estou fotografando, é um processo mais delicado, é mais profundo, é mais interno. E são esses, hoje, é isso que vai diferenciar, porque se você for um fotógrafo que tem a técnica perfeita e pronto, você não vai em lugar nenhum, né? Assim, como fotógrafo profissional, tá, gente? Isso aqui é uma parte da aula que eu estou falando para quem pensa na fotografia como profissão. Eu conheço inúmeros fotógrafos super técnicos aí que não se destacam no mercado porque eles não sabem por que eles estão fotografando, né? O que eles querem mostrar com as fotos dele. A gente vai ver assim, os grandes mestres da fotografia, eu estou falando isso agora no século XXI, mas os grandes mestres da fotografia sempre entenderam isso. Se vocês forem pegar os primórdios da fotografia, vou pegar mais uma aguinha. Às vezes eu empolgo, a garganta cega. Nos primórdios, os grandes mestres da fotografia, os pais da fotografia,
A gente sempre menciona o Ansel Adams porque ele, né, deu o nome da nossa, ajudou a dar o nome da nossa escola, mas ele sabe, com certeza ele sabia por que ele estava fotografando, o que ele queria mostrar com as imagens dele, né? E isso, todos os grandes mestres que a gente tem como referência para o trabalho da fotografia, é muito claro no trabalho deles que eles entendem os porquês deles de fotografar, de por que eles, que motiva eles a sair de dentro da casa deles e, vamos dizer, no caso do Ansel Adams, o cara pegar, carregar uma câmera de não sei quantos quilos nas costas, entrar mata dentro, para ficar não sei quantos dias esperando a luz perfeita para fazer uma foto de uma paisagem. Ele sabia muito bem, aquilo era muito claro por que ele estava fazendo isso, né? Por que ele queria com aquilo. Eu vou sair, vou dar alguns exemplos para vocês, eu vou sair um pouquinho dos fotógrafos clássicos que a gente vive falando aqui na Ansel, para trazer alguns nomes mais contemporâneos para vocês, assim. Essa foto é uma foto do fotógrafo que chama Seth Lawless, na verdade isso é um pseudônimo dele, eu acho que o nome dele de verdade ninguém sabe. E ele é um fotógrafo que continua em atuação, trabalha bastante aí até hoje. E vamos dizer, o personagem das fotos dele é sempre o abandono, né? E quando você vai ler sobre ele fala exatamente por que ele fotografa o abandono, por que isso encanta ele, por que isso motiva ele. Ele quer, através das fotos dele, ele fala que ele quer informar as pessoas sobre a profundidade das falhas do capitalismo, né? Do excesso de consumo, da globalização e das políticas econômicas. Então, o que ele quer mostrar? Como é que a gente cria tanta coisa que é espetacular e depois perde o valor, né? Ele fotografa, aqui ele tem um trabalho bem legal sobre shoppings abandonados nos Estados Unidos, ele tem um livro inteiro, né? Ele entra escondido, não sei como, dentro desses shoppings, dessas ruínas e faz fotos justamente para mostrar, olha só, essas coisas que a gente dava tanto valor até 5 anos atrás, 10 anos atrás, hoje está aí, ó, abandonado, né, cedido às traças aí. Ele tem um trabalho muito forte dentro de shoppings, foi uma das coisas que ele queria mostrar. E a outra, agora mais recente, de um livro que ele lançou, desses parques temáticos, né, esses parques de Disney. Ele fotografou vários lugares abandonados, parques temáticos da Disney abandonados, aqueles Six Flags nos Estados Unidos, coisas que antigamente eram centros de alegria, onde tipo, as pessoas disputavam e pagavam caro para ir, hoje completamente abandonado, né, e largado aí no mundo. Então esse foi o porquê dele, né? Isso que motiva ele a fotografar e mostrar esse aspecto passageiro das coisas, né? Um outro fotógrafo de rua assim que a gente adora aqui na Ansel, eu e o Luiz sempre mencionamos ele no nosso curso de fotografia de rua, que é o Vinit Vora. Ele é um fotógrafo indiano e a motivação dele é que eu tô lendo a declaração que ele deu em alguma entrevista, a motivação dele é sintetizar a relação entre elementos humanos e o ambiente, né? E tentar fazer momentos completamente comuns e corriqueiros parecerem extraordinários, né? Então ele tenta achar ali como que os sujeitos nas fotos dele conversam, né, com vamos dizer, com o contexto onde estão, né? É um trabalho bem interessante, assim, como é que um trabalho de observação, é um trabalho com certeza de muita paciência, né, para ele esperar, chegar naquele ângulo, assistir aquela cena e esperar o que ele está imaginando acontecer e imagino que muitas vezes não aconteça, né? E por fim, vou falar de um brasileiro aí também que se destacou, que aparece aí bastante, né, que contemporâneo também ainda tá trabalhando, que é o Gabriel Chain, que é um fotógrafo brasileiro e na verdade a formação dele era na culinária, e inicialmente a motivação dele foi ir para o Oriente Médio para mostrar como era basicamente para fotografar comida, né, para mostrar a culinária do Oriente Médio.
Só que ele encontrou um Oriente Médio completamente destruído por guerra, por refugiados, né, com problemas de refugiados, e ele sentiu que essa era uma mensagem mais importante, né, e isso motivou e motiva ele também é um fotógrafo que ainda está ativo. É, e eu penso assim, no compromisso que ele tem com essa mensagem, que ele é um cara casado, com filhos aqui no Brasil, e ele sai daqui do Brasil para ir para o Oriente Médio, né, desviar de tiro lá para mostrar uma realidade diferente, para mostrar uma, uma realidade muito triste e revelar essas coisas para o mundo. Né? Essa que tem essa imagem de uma menininha olhando um tanque de guerra explodido. Essa eu acho uma imagem sensacional também, de um espaço vazio e vazio justamente por conta desses inúmeros buracos de bala, né, que estão aí, que provavelmente foi cena de alguma coisa muito ruim. Então, a gente, como fotógrafo profissional, tem que buscar entender as nossas motivações para fotografar, o que a gente quer contar para o mundo, o que são as histórias que a gente quer contar, porque é isso que vai diferenciar a gente, né, do resto dos fotógrafos. Tá? E aí, quando a gente pensa em fotografar profissionalmente, né, a gente incentiva muito aqui na ANSI as pessoas a sempre terem projetos pessoais além do profissional. Né? Assim, a gente entende que muitas pessoas têm o direito, têm o desejo de viver de fotografia, de ganhar a vida com a fotografia. Mas hoje eu considero muito importante a gente ter um trabalho autoral, um trabalho nosso, uma coisa que a gente está querendo transmitir, porque isso gera muito repertório para a gente na hora de fotografar. Né? Eu pego o meu trabalho, hoje eu vejo muitos paralelos entre o que eu faço na minha fotografia pessoal, que eu estou fazendo para mim, e o que eu faço na minha fotografia profissional, né? Na fotografia de casamento. Então, quando você olha essas imagens, você vê que uma coisa tem muita influência na outra. Né? Então, eu pego uma foto que eu fiz numa viagem para Costa Rica, no meio do mato, uma imagem que eu fiz totalmente para mim, como uma imagem que eu fiz né, para um álbum de casamento, para um cliente. Ou uma foto que eu fiz na Colômbia e uma foto que eu faço de um casal numa sessão. Eu vou pegar um pôr do sol no interior do Maranhão e um pôr do sol na fotografia de casamento que eu estou fazendo aqui, vendendo as minhas fotos. Então, esses paralelos que tem entre o nosso trabalho pessoal e o nosso trabalho profissional são muito evidentes, né? Assim, quando a gente começa a trabalhar isso, quando a gente começa a entender os porquês, a gente consegue transmitir e, vamos dizer, zanzar entre a nossa fotografia pessoal e a nossa fotografia profissional. Beleza? Gente, eu acho que é isso. Eu espero que essa aula tenha feito vocês refletirem um pouco também sobre o que motiva vocês na fotografia. Entender esses porquês é uma coisa que a gente explora em muitos cursos nossos aqui na ANSI, na maioria. Mesmo quando os cursos são de temas bem variados, assim, a gente tenta buscar sempre entender o que a gente quer com a fotografia antes de entender o como. É sempre o porquê antes do como. Vou aproveitar a deixa para quem está aí interessado, às vezes, na fotografia. A gente está com as inscrições abertas para o nosso primeiro curso o primeiro curso que a gente está lançando agora durante esse período de pandemia. A gente continua, né, respeitando muito a questão do isolamento social. A gente não acredita ainda que, além da gente não ter a permissão, né, de voltar com as aulas presenciais, a gente ainda não acredita que é a hora de a gente colocar todo mundo numa aglomeração dentro de uma sala de aula. E depois de bastante estudo, a gente criou esse primeiro curso nosso, que vai ser um curso online, só que é um online ao vivo. Vai ser uma nova experiência aí que a gente vai testar, que vai ser muito legal. A gente tem se empenhado bastante para trazer um formato muito bacana, muito diferente para vocês. Então, é um curso que vai ser online, mas o curso todo vai ser dado através de uma plataforma de videoconferência. Então, vai ter uma interação total. Quem vai dar esse curso sou eu, na verdade, eu sou o professor dele.
Então vai ter uma interação total comigo, como se fosse uma sala de aula, só que na verdade vai ser um ambiente virtual. Então todos os alunos vão poder interagir comigo, perguntar, interagir entre si. Eu criei vários exercícios também para a gente continuar como se fosse o nosso curso presencial. Tá? Então é um curso que vai começar na próxima segunda. A gente abriu 10 vagas para eles, 5 já foram. Então quem tiver interesse, entre em contato com a gente aí pelo nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, enfim, onde vocês puderem achar a gente, que a gente ainda tem algumas vagas. Vai começar na segunda que vem, são 6 aulas de 2 horas, segundas e quartas à noite, das 19 às 21, tudo por videoconferência. Então, qualquer lugar que vocês estiverem no planeta dá para fazer esse curso. Inclusive, um dos alunos que a gente tem inscrito mora no Canadá e vai fazer o curso com a gente. Então, vai ser bem legal. Quem quiser mais informação, manda mensagem para a gente. Antes de eu passar para as perguntas, gente, eu vou também falar sobre o concurso que a gente está lançando para comemorar o Dia Mundial da Fotografia, que é hoje. E esse concurso vai ter de tema, pegando bem o que a gente está conversando na nossa aula de hoje. Né? Por que você fez esse clique? Então, para participar do concurso, vocês vão enviar para a gente uma foto e vocês vão explicar para a gente em 2 frases por que você fez esse clique. Né? Por que aquilo te encantou? Por que aquilo te motivou para pegar a sua câmera e clicar? E aí a gente vai escolher as 2 melhores fotos com as explicações para ganhar os 2 prêmios. Um dos prêmios vai ser uma mentoria de 1 hora com qualquer um de nós aqui. Eu e o Luiz na fotografia, ou Paulo P. Silva, nosso outro sócio, na parte de pós-produção. Então, vocês vão ter 1 hora de contato direto com a gente, também por videoconferência, para tirar qualquer dúvida, para ver a gente falar sobre qualquer assunto que vocês quiserem. É uma aula particular totalmente gratuita e dedicada para vocês. E o segundo prêmio vai ser um kit de brindes aí da Ansel, com caneca, caderno, vai ter umas coisas bem legais que a gente preparou aí para vocês. Então comecem, né, vão mandando para a gente vai receber essas imagens aí na próxima semana. Eu vou anunciar tudo direitinho lá no Instagram, como é que vai, né, as regras do jogo direitinho. Então fiquem ligados, pensem aí numa foto para mandar para a gente conhecer o trabalho de vocês também. Beleza? Então a gente vai, para finalizar, a gente vai abrir o fórum aí para perguntas. Eu imagino que já tenha chegado algumas perguntas aí pelo nosso chat. O Cléo tá aí, monitorando. Tô na área. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Então, tivemos algumas perguntas. Legal. Como sempre, a gente abriu caixinha de perguntas lá no Instagram. Sim. E a gente teve algumas bem interessantes. E selecionamos as que conversavam mais com esse tema da aula. Sim. Aí, só para explicar, para as que não der para responder aqui, o Mark ou algum de nós, a gente responde lá pelo direct do Instagram, né, Mark? Sim, e também tem, normalmente, eu vi antes na caixinha que tinha algumas perguntas que foram bem legais, mas que não tem muito a ver com o tema da aula, mas eu vou responder ou através do Stories essa semana, a gente vai interagindo aí por outros caminhos também. Beleza. Então, vamos lá. Uma delas foi, se teve alguma foto que você fez mais no começo da sua carreira que te trouxe essa resposta de uma forma bem clara, assim, de por que você estava fotografando. Com certeza. Bom, tem vários exemplos, na verdade. Assim, eu consigo pensar, na verdade, não em uma foto específica, mas num ensaio que eu fiz. E foi antes de eu ter uma carreira na fotografia. Eu ainda fotógrafo amador. Ainda tinha a fotografia como um hobby. Na época eu era estudante de medicina. E eu trabalhava fazia trabalho voluntário num asilo, onde eu estudava. E eu fui conversando, conhecendo muitos os idosos que moravam nesse asilo, e pouco a pouco eu comecei a fotografá-los, né? Assim, comecei a levar minha câmera para o asilo, e eu conversava com eles, e os que eu sentia que tinha essa abertura, eu pedia para fazer retratos deles. E eu fiz alguns retratos que para mim foram super poderosos, assim, internamente. Assim, é difícil da gente discutir qualidade das imagens, porque isso é tudo muito subjetivo. Mas foram imagens que tipo, me mudaram o meu jeito de ver a fotografia, ao ponto que me fizeram totalmente mudar o rumo da minha vida, de eu largar
minha carreira na medicina para ser fotógrafo em tempo integral. Então, com certeza teve. Essas fotos mudaram muito minha cabeça. Eu acho que a gente aqui na UFRU, todo mundo largou um pouco do caminho que estava trilhando pela fotografia, né? A gente sempre brinca disso, né? Como é que a fotografia é muito interessante porque raramente ela tem um caminho linear, né? Raramente você vê uma criancinha de 6 anos falando, quando crescer eu quero ser fotógrafo, né? Então, geralmente as histórias na fotografia são cheias de tangentes, né? A outra pergunta foi do Roberto Lisboa, que ele perguntou se você acha que cabe diferenciar imagem de fotografia, se existe essa diferença. É uma pergunta bem profunda, assim. Eu acho que sim, né? Eu acho que existem hoje, principalmente no mundo digital que a gente vive, existem maneiras de intervir nas fotografias e transformar elas em outras coisas, né? Eu estava vendo hoje ainda eu não vou conseguir lembrar o nome não sei nem dizer se ele era um fotógrafo ou se ele é um artista, não sei se as fotos são dele, mas ele é um cara que tem um trabalho muito... Depois eu vou descobrir e eu coloco nos comentários aí. Ele pega imagens de duas situações, talvez alguns de vocês já tenham visto isso lá. Ele pega duas situações completamente opostas e junta num Photoshop. Então você pega uma imagem tipo de uma criança tipo branquinha, toda arrumadinha, correndo numa praia, provavelmente na Europa, em algum lugar, e essa imagem ela é encaixada com a imagem de uma criança, talvez refugiada, né, correndo tipo de um tanque de guerra, sei lá. Ele cria esse contraste entre um lado muito bonito do mundo e um lado muito feio do mundo. Então eu acho que isso aí transcende um pouco o que é a fotografia, né? Ele sai de um conceito simplesmente de fotografia, não que fotografia seja simples, né? Mas a fotografia mais crua para um conceito de imagem onde ele mistura outros aspectos que não foram ali da cena que ele fotografou. Não sei se isso é a pergunta, mas foi o que eu consegui responder, Roberto, né? Roberto Lisboa. Não, ele faz total sentido, eu conheço esse trabalho também. No YouTube, o Paulo perguntou se você tem livros se existem livros que discutem esse aspecto mais filosófico da fotografia, se você puder indicar algum. Tem. Inclusive, assim, um livro que eu uso muito que eu até usei muito como pesquisa para essa aula, vou tentar lembrar o título dele. Ele é um livro que eu tenho ele em inglês, então talvez eu confunda o título. Mas o título dele é literalmente assim, Por que fotografamos? Eu posso deixar também, vou pegar a referência e deixar nos comentários, mas ele mostra assim, como que a fotografia impacta tudo que existe no mundo, assim, de maneiras que a gente nunca imaginava. Então, desde pesquisa científica até o rumo da história mesmo em termos de política, de jornalismo e tal, é bem interessante. Esse é um livro que é sensacional. E aí eu acho que tem diversos livros que são mais dentro de nichos. Eu, por exemplo, tenho um outro livro que eu adoro, que também eu comprei ele em inglês, mas é possível que ele exista em português, que é Fotografia como Forma de Ativismo. Porque foi o que me levou para a fotografia inicialmente, foi pensando que essas imagens poderiam ter um caráter ativista. Então, acho que dentro do nicho, dentro do que as pessoas gostam, elas vão achar literatura para conversar com essas motivações dela. E o Paulo também perguntou se você acha que fotografia tem mistério. Eu acho que tem. Essa é uma pergunta já gerou... Você vai manter a mesma resposta, né? A fotografia tem mistério. Para mim tem. E não mudou. Eu acho que não mudou minha resposta desde a entrevista que eu gravei com vocês há uns 2 anos atrás? 3 anos, Luiz? Uns 3 anos. Acho que foi uns 3. Uns 3 anos. 3 anos atrás. E essa é uma opinião diferente que a gente tem, assim, entre alguns de nós. Mas para mim tem mistério, mas não no sentido de, tipo assim, de ser indecifrável. Eu acho que, assim, não tem jeito de entender a fotografia. Eu acho que o mistério da fotografia é o encanto.
O que me faz querer fotografar é achar o próximo mistério e tentar desvendar. Eu desvendo esse, eu vou achar outro. Né? Aquela coisa que eu falei naquela curvinha lá no começo. Né? Assim, como é que é esse mistério que me motiva a tentar descobrir maneiras de solucioná-los. Então, acho que tem mistério, mas isso é bom. Mas... perguntas. Não sei se o Luiz quer fazer alguma. Luiz? Tivemos aí a presença do querido Gui Machala, que deixou um abração, falou que a aula foi super inspiradora. Abraço, grande mestre. Que responsa, né? Falar pro Gui Machala. E a Maria Isabel Raposo também mandou um oi. Que ótimo. Beleza. Um abraço para todo mundo que assistiu aí a nossa live, que esteve com a gente um pouquinho, né? Que disponibilizou essa uma horinha para conversar com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais algumas perguntas aqui. Apareceu mais perguntas? Coisa boa. Primeiramente, boa noite, né, pessoal? Como é que vocês estão? Esse que é o Luiz, o rei das lives, galera. Esses caras são foda, velho. Eu vou te contar. Então, vamos lá. Tem 3 perguntas e uma afirmação aqui. Opa. Nossa, isso foi bom. A primeira pergunta é da Maria de Lourdes. Queria saber qual é o primeiro passo para começar a fotografar. Fotografar. Acho que o primeiro passo é fazer o clique. O primeiro passo é você começar a se dispor a fazer fotos. Sabe assim, acho de novo, o que te interessa? Por que você quer fotografar? É engraçado que assim eu fico muito por conta, às vezes, de responder os contatos que a gente recebe aqui na Ansel, né, de pergunta de curso e tal, e eu acabo conversando com muita gente que é interessada em fotografia. E muitas pessoas acabam mostrando pra gente o trabalho deles, assim. Fala assim, eu queria aprender a fotografar, eu gosto de fotografar isso aqui. E eu lembro que teve uma pessoa que eu conversei, não vou lembrar o nome dela, mas que ela tirava umas fotos sensacionais de cebola, cara. Ela, tipo assim, ela me mandou umas 10 fotos, assim, com iluminação diferente. Tipo, uma era uma casca de cebola, a outra era uma cebola roxa. Cara, assim, é a motivação dela. Não sei entender, eu acho que, tipo, cada um, nem cabe a mim tentar entender isso. Mas, assim, é falar assim, cara, eu quero fotografar por causa disso. É isso aqui que eu quero mostrar para o mundo. A partir da hora que você entender o que você quer mostrar para o mundo, é pegar a câmera e clicar. E aí, explorando e achando as melhores maneiras de mostrar isso para o mundo. Boa. Tem mais uma pergunta, do Thiago Rodrigues. Qual a importância da imagem para a vida do ser humano? Putz. O Thiago aí mandou uma pergunta bem capciosa, né? A gente, inclusive, já fez uma aula sobre isso, né? Mas, cara, eu enxergo hoje a imagem como sendo central em quase tudo que o ser humano faz, sabe? Assim, a gente depende muito da imagem. A imagem, ela guia a gente nas coisas que a gente gosta, nas coisas que a gente não gosta, nos lugares que a gente quer visitar, nas atrações que a gente tem. A imagem, ela tem um poder gigantesco na humanidade, sabe? Assim, a gente pega um trabalho que é bem interessante da gente fazer, se a gente pega pegando o que é por exemplo, a imagem do feminino no mundo. Você pega as pinturas medievais e vai acompanhando como que o homem, como que o ser humano ia retratando a mulher ideal ao longo da história, isso muda completamente. E aí é difícil de saber se são essas imagens que influenciaram, vamos dizer, a atração do homem por aquele tipo de mulher ou o contrário. Mas eu tenho a impressão de que é o contrário, sabe? Assim, que a imagem, ela vai criando desejos na gente. E isso, assim, de produtos, igual eu falei, de lugares que eu quero conhecer. Então, a imagem, acho que a imagem está em tudo. Assim, a fotografia é uma ferramenta, é uma arte e uma ferramenta muito forte na sociedade. É difícil de responder isso numa pergunta rapidinho, assim. Isso dá para dar discussão de horas. Essa foi caprichada, hein? Caprichada. E a última é uma afirmação do P. Silva, nosso querido P. Silva. Opa! Ele falou que ama todos nós, mas que em especial ama o Luiz Ritter. Obrigado, meu amigo. Aqui, ó. Tamo junto. A gente também, né? Acho que isso é unânime aqui na...
Não é que é, Dê? Eu truco, hein? Eu acredito. Ainda mais pelas mensagens que a gente tá trocando aqui no chat. Hoje. O cara é foda. Love you, Papolinho. Que olho. Olha, gente, então, de novo, mais uma vez, obrigado por todo mundo aí que participou. Né, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado a ponto de comentar com outras pessoas sobre o nosso trabalho. A gente é uma escola ainda nova e quanto mais pessoas a gente conhecer, vai ser melhor para todo mundo, mais a gente vai conseguir fazer. Então, se vocês curtiram a gente, assim, né, indiquem a gente para os amigos, né, inclusive com relação ao concurso. O concurso é completamente aberto, todo mundo que quiser participar pode participar. Então, lembra aí, o amigo que vocês tiverem que gosta de fotografia, que talvez queira participar e concorrer a esses prêmios aí, mandar as fotos para a gente e a gente vai conversando. Beleza? No mais é isso. Boa noite para todo mundo. Grande abraço. Até a próxima.